Júlio pergunta qual o papel das deidades. Podemos ter interações com deidades, sendo as divindades da nona dimensão? Como se colocam as deidades? Qual dimensão? As divindades, pelo que eles nos explicaram, são seres, tanto da polaridade masculina como da feminina, na nona dimensão. E tem a ver com a frequência do eu superior de cada um de nós. Existem vários casais de divindades. Quando nós temos um contato com as divindades, elas mesmas se intitulam como casais da nona dimensão, ou seres de nona, como era utilizado no passado lá em Dáquila. Hoje são divindades, ou a frequência do eu sou eu. É assim que eles se denominam. Eu sou eu. Por quê? Porque é a frequência do casal de divindades em sincronicidade total na vibração sonora, na frequência de casais que eles são, de divindades, manifestando ali no contato uma única voz. Então você escuta uma voz masculina e feminina fundidas, como se fosse uma única voz. Então não é um único ser, são dois seres, mas em sincronicidade total. Então as divindades, quando se comunicam, geralmente no contato, elas falam numa entonação como se estivessem cantando. É muito bonito, inclusive. E elas usam uma tecnologia que emite uma vibração sonora, que é como se fosse um som de flauta. Já até mostrei isso aqui no canal. Tem alguns vídeos que eu já apresentei essa flautinha das divindades. E essa vibração sonora sincroniza o grupo, a atividade cerebral das pessoas, porque às vezes quando nós temos dificuldades para entender o que eles estão falando, porque nós estamos numa frequência baixa, as divindades emitem esse som de flauta que equaliza o grupo e nivela a frequência da atividade cerebral das pessoas para que ocorra um entendimento maior na hora do contato. É bem interessante isto. As deidades são os seres acima da 10ª dimensão. Nós tivemos conhecimento até a 13ª dimensão, no qual existe a frequência dos seres alados, ou os paráclitos, deidades, ou os seres universais. Porque da 9ª dimensão para baixo, existem os seres dimensionais. Acima da 9ª, aí já são seres universais. É diferente. Quem são os seres universais? Aqueles que atingiram uma evolução superior, uma frequência além das divindades. E ainda estão evoluindo e caminhando em direção ao casal criador, a energia suprema. Estão mais próximos dessa frequência suprema do que as divindades e os dimensionais. E nós aqui, né, na Terra, na 3ª dimensão, nos sentimos o máximo, né? A gente se acha aqui, a última bolacha do pacote. Jesus amado. Mas enfim, né? Nós podemos ter contato com as deidades? Sim. De certa forma, o nosso amigo Bilu, ele é um ser universal. Já está em dimensões acima da 10ª. Então, os seres universais e as deidades já interagiram com os pesquisadores de Dáquila muitas vezes, inclusive na frequência dos paráclitos. Nós tivemos interações com eles. É muito interessante. Muitas vezes os paráclitos podem se manifestar como um pássaro, a frequência de seres alados. Nós tivemos interações com pássaros que, na verdade, eram os seres na frequência dos paráclitos, porque é um nível, é um cargo, vamos dizer assim. Na Bíblia, nós temos ali uma passagem que, quando Jesus é batizado, quando a pomba, o Espírito Santo, ou Paráclito, se manifesta, ali, na verdade, foi um contato com as deidades. Ou seja, o Espírito Santo, depois que eles disseram que a presença desse ser, ou essa luz,
essa frequência dimensional que se fez presente ali, por alguma razão, segundo conta a história, era Paráclito. Por isso que depois eles fizeram a pomba ali, né? Hoje as pessoas têm as pombinhas em casa, nem sabem realmente qual o significado dos Paráclitos, e nós estamos descobrindo. Com certeza nós podemos ter interações com as deidades. Elas estão acima das divindades. Quando transmutamos, perdemos os sentimentos. Na verdade, quando a gente morre e vai para o segundo anel, nós vamos perdendo as emoções. Alguma coisa se mantém, mas não é igual aqui no primeiro anel enquanto estamos encarnados. Se nós transmutarmos, levando as emoções, inclusive nós estamos na raça adâmica, com a frequência da alma, com essas emoções 100% ativadas, justamente porque nós vamos conseguir transmutar, levando essa frequência emocional. Agora, serão as mesmas emoções que nós temos aqui hoje? Descontroladas, desequilibradas? Não, nós vamos ter um controle maior e digamos que entraremos num estado de neutralidade com as emoções. Mas nós vamos levar essa frequência emocional. Inclusive, muitos seres estão esperando também para terem essa experiência, para absorverem essa frequência. Porque muitos dimensionais que estão ainda em esferas superiores e não vieram para a Terra, não encarnaram nessa raça adâmica, eles não têm a emoção como nós. Não tem. É um percentual muito pequeno que eles têm. Nós temos 100% de emoção. Esse é o grande diferencial. E são essas emoções que também nos dá a possibilidade de atingirmos uma transmutação muito mais poderosa, né? Quando atingirmos essas frequências. Significa que vamos conseguir transmutar para níveis superiores. Quando uma pessoa transmutar, poderá continuar no sistema Terra? Pode. Não necessariamente nós vamos embora, porque na frequência transmutativa nós não morremos mais. Mas tem que tomar cuidado para não morrer aqui na Terra. Como no passado, muitos transmutados que prolongaram a vida e não morriam facilmente, já estavam na frequência transmutativa. Como é que eles morriam? Ou cortando a cabeça, ou na fogueira. Por isso que nós vamos encontrar nas histórias antigas a necessidade de dar cabo à vida das pessoas dessa forma. Por isso que eles tinham que arrancar a cabeça, né? Ou na guilhotina, ou com a espada, ou levar para a fogueira. Principalmente as mulheres, que não morriam, não. As amazonas, né? Tinham que jogar na fogueira. Só assim eles iam tirar as mulheres poderosas da terra. Mas agora não tem mais fogueira. Não tem mais cortar a cabeça, não. Então, vamos lá. As amazonas, os dimensionais, todo mundo aí prolongando a vida e vamos continuar. Quem quiser ir embora, um dia poderá ir embora. Mas quem quiser ficar aqui no pedaço, vai ficar. Qual a razão de termos a sensação que o tempo está passando mais rápido? É verdade. Parece que o dia passa rapidinho, né? Não dá tempo nem de fazer as coisas mais. Porque nós estamos entrando na onda moduladora negativa e tudo está se acelerando. A frequência vibracional, tanto da Terra como nossa, junto com essa alteração do campo eletromagnético, junto com a ressonância Schumann, que está atingindo picos cada vez mais altos, está mudando a nossa percepção do tempo. Não é que o dia está passando mais rápido, é a nossa percepção do tempo que está se alterando. Porque a contagem no relógio está igual. Os segundos, os minutos, as horas estão passando normalmente. Só que a nossa percepção, porque nós estamos cada vez mais acelerados, então a ressonância Schumann e essa transição entre ondas moduladoras está gerando em nós essa percepção alterada.